Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou contar para vocês, vou compartilhar com vocês, na realidade, qual vão ser as minhas metas de leitura para abril, né? Vocês devem ter notado que apesar de eu ter falado que ia voltar a fazer vídeos agora em março eu sumi, porque em março eu tirei férias, né? Tirei férias do consultório, eu acabo tirando férias de tudo, só deixei o conteúdo do clube programado mesmo, para ninguém ficar sem conteúdo. Mas acabou que aqui no YouTube eu não consegui postar nada, tá? Mas eu não parei, eu não desisti, estou aqui com força total e repleta de leituras e de metas literárias, até porque eu tenho que cumprir os meus 12 livros para 2024 e eu quero ler bastante agora no mês de abril. Eu estou no focado, estou no foco. Quero até começar umas coisas diferentes para minha vida, mas calma lá, que isso vocês vão saber mais no vlog. Vambora, pega a vinheta e vamos lá. Como sempre, eu vou começar mostrando para vocês as leituras do clube. Agora, em abril, o Clube Doutores Leitores vai navegar pelas águas ali do continente africano. A gente vai ler só autores moçambicanos. A nossa leitura principal do clube, então, não poderia deixar de ser o principal autor africano, moçambicano, e um dos grandes autores de língua portuguesa do mundo, que é quem? Mia Couto, né? O dono da quinta cadeira da Academia Brasileira de Letras, né? Bom, o Mapeador de Ausências do Mia Couto vai ter uma história bem interessante, né? O autor estava alimentando a história de escrever esse livro desde 2019, desde 4 anos antes. Eu acho que 4 anos antes ele já estava pensando em escrever esse livro, que foi publicado em 2020, que seria recontando ali a história da sua família na cidade de Beira, que fica ali longe de Maputo, a capital de Moçambique, mas foi aonde Mia Couto nasceu. Então, em 2019, ele tá ali no telefone com um amigo dele falando, né, que ele inclusive ia visitar esse amigo dele quando ele fosse à cidade ali, retornar para fazer uma visita para poder ajudar na escrita desse livro. E a ligação com o amigo dele caiu. Foi aí que passou um dos maiores ciclones que já passaram na África, que foi o Idaí, que destruiu completamente a cidade de Beira, em Moçambique. A cidade ficou 90% destruída, 200 mil pessoas ficaram desabrigadas, foi um verdadeiro caos. E tudo que ele estava planejando escrever acabou indo por água abaixo, afinal de contas ele ia recontar a história da cidade, da sua família, e ele acabou então mudando um pouco, colocando um pouco de ficção nesse livro, que ele tinha no fim das contas desistido de escrever, mas acabou mudando de ideia e voltou a escrever, tá? Então aqui a gente vai acompanhar a história de Diogo Santiago, que é o alter ego do Mia Couto. Ele vai se colocar no lugar desse Diogo Santiago, que está indo para a cidade de Beira, onde ele nasceu, né, para poder receber um prêmio, uma homenagem, né? Só que, na realidade, essa não é a principal intenção dele. Ele também queria investigar um pouco sobre a morte do seu pai, que foi assassinado durante o período de guerra civil pela independência de Moçambique, tá? Então é um livro que bastante poético, muito reflexivo. Estou ansiosa para ler aqui com o pessoal do clube, tá bom? Como leitura extra, a gente já vai ter um livro um pouco com um tom mais de sátira, de um autor que não é tão conhecido de Moçambique, que é o Manuel Muticuyo. O livro se chama Moçambique com Z de Zarolho. Aqui ele vai contar a história de quando Moçambique decidiu instituir o inglês como língua oficial do país, deixando de lado todos os dialetos que percorrem o país e também a língua portuguesa, que é a oficial dos colonizadores. Afinal, Moçambique foi colonizada por Portugal, como nós, né? Mas claro que uma mudança tão brusca de uma hora para outra vai trazer consequências, né? Uma delas, por exemplo, é um dos rapazes que fazia faxina aqui na casa do narrador principal, que vê todos os esforços que ele estava fazendo a vida inteira de aprender a língua portuguesa para conseguir crescer no país, indo pelo ralo abaixo. Simplesmente isso, tá? Então vai trazer um tom de sátira, um tom mais engraçado, mas carregado de crítica social. Um livro super curtinho, tá? Não muito conhecido, mas muito bem indicado. Se você não conhece ou se você quiser saber mais sobre o livro, espera a minha resenha que vai sair aqui. Vocês vão ter resenha, tá?
A nossa leitura do desafio do Clube Doutores Leitores, a gente vai ler em uma semana. Vai ser diferente, né, um pouco de todos os outros desafios que a gente já fez, porque afinal de contas a gente vai ler um livro de contos de um autor moçambicano bastante conhecido, e eu vou tentar me atrever a falar o nome dele, é Luiz Bernardo Rouana. Eu acho que é isso, tá? Nós Matamos o Cão Tinhoso. Isso aqui é uma obra da literatura africana que tem grande reconhecimento mundial. Em cada conto ele vai contar a história de um personagem e as mazelas do país vão poder ser vistas ali na história de cada um deles, tá? Tô bem ansiosa, depois eu venho trazendo as resenhas para vocês saberem se vale a pena a leitura ou não, tá? Já no Clube do King, a gente vai continuar com este calhamaço maravilhoso. A gente leu 25% de It, a Coisa, agora em março, e agora a gente vai chegar até 50% da leitura em abril. A gente está lendo esse livro aqui em 4 meses, e a discussão dos primeiros 25% já duraram mais de 1 hora. Você imagina como que vai ser daqui para frente, onde as coisas realmente vão começar a se desenrolar, né? Não preciso nem falar, né, gente? It vai contar a história do palhaço Pennywise. Na realidade, ele não é bem um palhaço, né? Ele é uma entidade maligna que habita em Darrow. Darrow é uma cidade que tem muitos assassinatos pelo tamanho dela, né? E um grupo de jovens que montou uma espécie de clube dos otários, né? O nome do clube deles é esse. Vão se juntar para lutar contra essa força maligna, tá? Só que muitos anos no futuro, essa força maligna retorna. E esses garotos tinham feito uma promessa de voltarem a Darrow para lutar contra essa entidade maligna caso ela voltasse, né? E é isso que acontece. A história vai se passar em 2 tempos, passado e futuro. A gente vai acompanhar aí as aventuras e as desventuras dessas crianças na primeira vez que elas lutaram contra a entidade e agora na segunda vez onde elas estão retornando à cidade para também lutar contra essa entidade. Então a gente vai ter esses 2 tempos no paralelo, a gente vai conhecendo o passado e o futuro ao mesmo tempo. É um livro interessantíssimo, com personagens muito bem estruturados. Se você nunca leu nada do King, fica aqui a recomendação. É um calhamaço? É. Você pode começar por um menor, como Iluminado, Carrie Estranha ou Misery, tá? Mas esse aqui realmente é uma obra-prima do autor. É maravilhoso a forma como ele escreve, como ele monta os personagens, tá? Agora, para completar, né, eu tô um pouco atrasada nas minhas leituras dos livros para 2024. Então, para não ficar muito acumulado, que já está, na realidade, que eu só li o livro de janeiro, eu vou ler nesse mês de abril o livro de fevereiro e o livro do mês, tá? O livro de fevereiro é O Mágico de Oz, que eu tô muito ansiosa para ler, já tá parado há um tempão aqui na minha estante. Vou nem contar a resenha de Mágico de Oz para vocês, porque já é muito conhecida, né? Claro. O Mágico de Oz vai contar a história de uma menina órfã que se chama Dorothy, que vai ser transportada ali para um país mágico que se chama Oz, depois que um tornado acontece ali na casa dela, que fica em Kansas. Exatamente, tá? Só que assim, é uma história mágica, é um livro infanto-juvenil, né? Então, vai ser o meu livro infanto-juvenil do mês. E o meu livro do mês, realmente, né, dos livros de 2024, que eu estaria aqui lendo em abril, é A Pequena Fadete, de George Sand. Eu tô doida para ler esses livros que chegam na edição do Clube de Literatura Clássica, porque eles estão muito parados aqui na minha estante por causa das leituras do clube, acabam sempre acumulando. Então a minha intenção é tirar pelo menos um deles por mês, ou um deles a cada 2 meses, para mim ir colocando eles para jogo, fazendo a leitura circular, né? George Sand, na realidade, é o pseudônimo de uma autora francesa, que é uma raridade. Afinal de contas, ela é uma das poucas mulheres que conseguiu se consagrar no cenário mundial antes do século XX. Toda a história que vai se passar no campo, e essa mocinha, a heroína da história, a Pequena Fadete, não vai ser aquela heroína típica romântica, tá? Pelo contrário, ela vai ser extremamente rude, enigmática, voluntariosa. Ela realmente quer omitir os seus encantos femininos, mas toda essa aspereza vai encantar um belo moço que vai acabar se apaixonando por ela, tá? Tô bem curiosa com essa leitura. Não é muito longa, afinal de contas aqui a gente tem o livro nas 2 línguas, né? É uma edição bilíngue. A gente tem inglês não, português de um lado e francês do outro, e será lido agora no mês de abril.
É isso, gente. Não tô... Ah, aliás, tem mais um livro que tá no Kindle, que tá aqui embaixo. Eu nem vou pegar pra mostrar pra vocês, porque é no Kindle, tá? Vou deixar a capinha do livro aqui. Eu tô lendo o livro 30 Segundos Sem Pensar no Medo, do Pedro Pacífico, também chamado de Bookster. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, porque a minha intenção é todo mês ler um livro best-seller. Um livro que tá sendo muito lido e muito falado no mês, no ano, né? Ou no mês, tanto faz. Por quê? Porque a minha intenção é fazer movimentar mesmo o YouTube e trazer mais resenhas que bombem mais no momento, porque são livros que têm mais interesse, não só livros clássicos, livros mais antigos. E com esse pedido da caixinha de perguntas, eu selecionei 4 livros que foram mais falados, coloquei eles na votação na enquete, e 30 Segundos Sem Pensar no Medo foi o mais votado das enquetes, né? Pedro Pacífico é um bookstagrammer, vamos dizer assim, né? Ele é um advogado que fala sobre livros na internet, só que nesse livro ele vai falar sobre como o amor pela literatura ajudou ele a se libertar e ele conseguir, então, contar para o mundo e para sua família a sua orientação sexual. É isso, tá, gente? É mais ou menos sobre isso. Eu já li numa sentada quase 30% do livro. Ele tem uma escrita bem gostosinha, bem contemporânea, né? Traz um pouquinho ativa um pouquinho esse amor que a gente tem pelos livros. Tô gostando bastante, mas depois eu trago a resenha completinho pra vocês aqui, tá bom? É isso, encontro vocês no nosso próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!